a todos. Eu chamo-me Carolina Mendes e coordeno o projeto State to Talk Instituto de Imersão Cultural. Para começar, dizer-vos que é com muito orgulho e felicidade, embora já com saudades, que encerramos esta programação de 4 meses. Uma programação diária a falar-vos do melhor que a nossa região tem e, posteriormente, para mostrar aos nossos visitantes. Desafiamos todos os dias, você que está desse lado, a ficar para falar de cultura. E falamos de Amarante, Baião, Penafiel e terminamos hoje com Marco de Canaveses. É já com alguma saudade deste trabalho colaborativo de auto e heteropromoção, de interajuda entre diversas instituições, quer da sociedade civil, pública ou privadas, que nestes últimos meses nos juntamos e fizemos acontecer, para sairmos mais fortes desta situação que nos abalou e que ainda carece de alguma reflexão. Com esta conversa de hoje, são precisamente 80 vídeos originais e estruturados com os locais. Ora, hoje este encontro pretende ser ou dar continuidade ao de sexta-feira passada, pois queremos falar da história, da arqueologia e de locais com vida em Marco de Canaveses. Falaremos essencialmente da obra Marco, uma união cheia de história, da autoria de Luís Sousa, que está connosco, e de Cristiano Cardoso, que dispensam apresentações, uma vez que já foram apresentados na sessão anterior. Então, para iniciarmos esta conversa, passaria desde já a palavra para Cristiano Cardoso, que nos falará de... Boa tarde. Então, o propósito de hoje seria falar acerca de um mosteiro, portanto, de uma entidade monástica. O Mosteiro de Tolias é algo que, apesar de ter da sua extinção já no século XVI, portanto, apesar dessa extinção ainda nos inícios do século XVI, sem dúvida que foi um elemento que marcou a história, marcou a cultura, e ainda hoje parece subsistir na população do Marco de Canaveses esta percepção de terem acolhido uma entidade monástica. Essa ideia ainda está muito presente, muito enraizada. De facto, foi um mosteiro que passou diferentes fases no seu desenvolvimento. A maioria dos autores, ou pelo menos aqueles que têm trabalhado mais estas questões do monaquismo em Portugal, portanto, assentam na ideia de que o mosteiro terá sido fundado, ou foi fundado, por Dom Egas Muniz. Portanto, estamos a falar do Egas Muniz, o Aio de Dom Afonso Henriques. Estamos, portanto, nos finais do século XI, princípios do século XII, mas sabemos que antes de 1140 o Mosteiro de Tolias já existia, mas existia não como um mosteiro de monjas beneditinas, aí é que está o curioso da questão, embora isto... O mosteiro era inicialmente, e foi fundado inicialmente, com o propósito de acolher monges, portanto, cônegos regrantes de Santo Agostinho. Portanto, era um mosteiro da Ordem de Santo Agostinho. Passada esta fase em que Dom Egas Muniz e a sua segunda esposa fundam um mosteiro, Dom Egas Muniz, entretanto, morre, Teresa Afonso fica viúva, mas continua, ao que parece, a gerir os destinos do mosteiro, embora não fosse confessa, e entretanto surge aqui uma filha deste casal, uma filha de Dom Egas Muniz, Dona Urraca Viegas, muito ligada a Tolias também, e que vai assumir embora não fosse a única patrona, e aqui eu tenho que fazer um parênteses para explicar o que é então o patrono. O patrono é, enfim, a pessoa ou a geração familiar que funda uma entidade religiosa. Neste caso estamos a falar de um mosteiro. O mosteiro foi fundado por Dom Egas Muniz. À sua morte e à morte da sua mulher, ficavam como patronos, por herança, os filhos, ou seja, todos os herdeiros
do Egas Muniz e dos seus casamentos, que resultaram dos seus casamentos. Portanto, Dona Urraca, como filha de Dom Egas Muniz, assume-se como patrona do mosteiro e, embora não fosse a única, aquilo que se depreende da pouca documentação que resta é que ela terá assumido um certo protagonismo e um certo domínio e encabeça a gestão do mosteiro. E é no período em que Dona Urraca está, portanto, a gerir este bem, que se vai dar a alteração de cônegos regrantes para monjas de São Bento, monjas beneditinas. E então aqui temos a introdução de uma nova regra e de uma nova regra monástica e de um convento agora formado por monjas pelo sexo feminino. Como é que se desenvolveu então o património e o domínio e o prestígio do Mosteiro de Tuías? Bem, desde logo, no ato da sua fundação, é preciso ter em conta que quando se fundava uma instituição eclesiástica, ela tinha que ter algum tipo de rendimento. Tinha que estar associada à sua fundação uma dotação que permitisse a essa entidade sobreviver, portanto, fazer face aos gastos que eram naturais de uma comunidade religiosa. Todo o tipo de gastos, não é? Portanto, o que geralmente os patronos legavam a estas instituições eram bens de raiz, porque, portanto, propriedades geralmente rústicas, também podiam ser casas, propriedade predominantemente urbana, mas acima de tudo propriedade que gerasse rendimento, que gerasse um rendimento anual. Esse rendimento anual passava a reverter para o mosteiro e o mosteiro usava-o para as suas despesas, para a sua fábrica. Ora, o que nós temos aqui, e é preciso ver que estamos na presença de uma família que é uma das gerações mais importantes da nobreza condal e da nobreza portuguesa deste período. Estamos a falar dos Ribadouro, que tinham portanto, Dom Egas Muniz pertencia a esta família dos Ribadouro, também conhecidos por Gascos, mas era uma família muito prestigiada, com muitos bens, e quer por questões sociais de prestígio e também por questões de encaminhamento, por exemplo, de filhas que não casavam. As filhas que não casavam tendiam a ir para um mosteiro, um convento, onde podiam usufruir de uma vida razoável, à medida da sua nobreza e do seu estado, e com isso evitavam que algum património da família fosse alienado, porque um casamento implicaria sempre a cedência de um dote, e esse dote, mais uma vez, também era feito por propriedade de raiz, por património de raiz. Ora, isto para dizer que um mosteiro, a fundação de um mosteiro por parte de uma família nobre, por parte da nobreza, respondia a várias necessidades dessa própria nobreza, para ela se manter o prestígio e a força de uma geração, de uma linhagem, dependia muito do seu património dominial, do património que tinha, da sua riqueza. E para manter esse património mais uno e indivisível, um mosteiro, desde logo, dotar um mosteiro com propriedades evitava que esse património fosse alienado, porque estruturava-se um couto com esse património e esse património coutado era inalienável. E, no entanto, a linhagem não deixava de exercer poder e domínio sobre esse património. Por outro lado, permitia que as filhas que não se casavam se associassem ao mosteiro.
ainda mais garantia prestígio por um conjunto de regalias e privilégios, pronto, seria muito extenso estar aqui a falar, mas, por exemplo, o próprio privilégio de escolher o clérigo que fazia os serviços religiosos, quer para a paróquia, quer para o mosteiro. Com a entrada de Dona Urraca, os bens e o património do mosteiro verificou realmente um dinamismo, um grande dinamismo, muito constituído por estes legados pios, estas dotações que vários membros da família e extra-família foram fazendo ao mosteiro. Estes bens eram também doados por uma outra razão, que era para obter por parte do mosteiro sufrágio da alma, portanto eram bens doados para o bem da alma, garantindo assim o sufrágio da sua alma através de missas, de capelas de missas que eram instituídas, e também de local para o seu enterramento. Portanto, como dizemos hoje em dia, comprar um lugarzinho lá no céu. Comprar um lugar no céu, como é evidente. E na terra. E comprar a sua sepultura, o seu local de enterramento. Portanto, não era propriamente uma compra como a entendemos hoje, mas havia doações de bens para garantir, através da interposta pessoa, neste caso as monjas, os próprios clérigos que estavam associados ao mosteiro, garantir proteção após a morte, proteção e sufrágio pela alma. Passado este período da fase de Dona Urraca Viegas, Dona Urraca Viegas, é preciso assinalar que foi escolhida por Dom Sancho I para ser ama de uma das suas filhas, a rainha Dona Mafalda. E, portanto, a Dona Mafalda também está aqui muito associada, e não a nossa Dona Mafalda da Ponte, essa de Saboia, mas a Dona Mafalda, filha de Dom Sancho II, Dom Sancho I, desculpa. E a Dona Mafalda está muito ligada a Tuías. É perfeitamente natural que tenha estado pousado várias vezes em Tuías, porque a sua ama tinha aí interesses e provavelmente estaria aí presente muitas vezes. E o que é interessante é que nós vamos encontrar depois o mosteiro de Tuías na posse da rainha Dona Mafalda. E porquê? Provavelmente porque a Dona Urraca Viegas contemplou-a no seu testamento. Embora não fosse filha de sangue, era filha por, digamos, por ter sido criada, por criação, filha de criação. E, portanto, quando a Dona Urraca Viegas redige o seu testamento, em 1199, ela só tem duas herdeiras de sangue, que são duas netas. E vai deixar bens a essas duas netas, mas também vai deixar a Dona Mafalda. E, ao que parece, tudo indica que o mosteiro de Tuías terá ficado na posse da rainha Dona Mafalda. Há aqui um caso muito interessante. Bem, não valerá a pena aqui explorar como é que o facto de termos a rainha Dona Mafalda conhecendo todas as ações de caridade e de beneficiação que ela desenvolveu, principalmente aqui no Norte. Portanto, podemos imaginar um pouco o momento áureo que o mosteiro de Tuías poderia estar a viver nesta fase. Estamos a falar dos meados do século XIII, portanto, primeira metade, meados do século XIII. Aliás, a Dona Mafalda, eu escrevi isto no livro e nós aceitamos isto como uma hipótese bastante plausível, terá mesmo falecido no mosteiro de Tuías, terá estado aí nos últimos dias da sua vida. Não sabemos se ela o escolheu assim, se determinou que viesse morrer a Tuías, ou se foi uma casualidade.
mas tudo indica que sim, que ela terá falecido no mosteiro de Tuías. Bem, houve uma série de litígios, entretanto, porque, ao que parece, nós não temos a ligação entre determinados factos e por isso temos que dar estes saltos na história. Mas ao que parece, pouquíssimo tempo após a morte da Rainha Dona Mafalda, nós vamos encontrar a posse do mosteiro de Tuías na mão de uma outra mulher. E temos de novo uma mulher, é curioso, como as mulheres assumem realmente um protagonismo liderança fora do vulgar. Mais uma mulher poderosa, uma mulher também fundadora de um mosteiro importante, o mosteiro de São Miguel de Entre os Rios, Dona Châmula Gomes, que também era parente, era familiar, era bisneta do Dom Egas Muniz, mas não, queremos que não terá sido por aí que ela se impõe como possuidora do mosteiro de Tuías. Há um litígio, inclusivamente com o Bispo do Porto, relativamente a algumas regras que teriam que se observar de uma certa dependência do mosteiro relativamente à Diocese do Porto. A Dona Châmula contraria essas posições e acabam por ter que fazer um acordo em que há cedências por parte de ambos. Mas o que é certo é que encontramos realmente em 1258, quando as inquirições de Dom Afonso III são realizadas, encontramos o mosteiro de Tuías na posse de Dona Châmula Gomes, fundadora também do mosteiro de Entre Ambos os Rios. Passando um pouco à frente, e agora falando daquilo que é o ocaso, ou seja, a extinção do mosteiro de Tuías, o que nós temos é um mosteiro que depois no século XIV e XV não encontramos documentação absolutamente nenhuma sobre ele, não sabemos como foi o seu estado após a morte nestas sucessivas mortes de mulheres importantes que terão dado muito prestígio realmente ao mosteiro e terão impulsionado muito o seu dinamismo socioeconómico e cultural e religioso. Não sabemos muito do que se passou depois. Vamos saber um pouco mais sobre o seu fim. O rei Dom Manuel, e estamos então já mesmo nos inícios do século XVI, o rei Dom Manuel, entendendo que havia uma série de conventos femininos que estavam já a apreciar um estado de declínio que podia ser económico, mas também podia ser ao nível da sua comunidade. Portanto, poucas monjas para fazer face às necessidades do mosteiro, mandou construir em 1518 o mosteiro de São Bento da Ave Maria no Porto. E para esse mosteiro ele pretendia recolher e enviar todas as monjas de um conjunto de mosteiros dispersos pelo norte do país, pela zona do Douro, que estariam nestas condições. Ou seja, o que nós percebemos é que provavelmente o mosteiro de Tuías, no início do século XVI, finais do século XV, não estaria a viver, portanto, uma fase de grande valor, portanto, havia problemas com a sua gestão. Só que esses mosteiros e a maior parte das monjas e das abadesas desses mosteiros, estamos a falar de Tarouquela, de Rio Tinto, por exemplo, e de Tuías, mosteiros antigos que foram extintos nesta fase, não estavam muito inclinadas para isso. A maior parte delas retaliaram, contestaram, não se quiseram apresentar quando o rei determinou, e um desses casos foi o de Tuías. Ora, existe uma memória, que é uma memória oral que foi sendo escrita por alguns autores, nós não sabemos qual é o fundo de verdade disto, mas persiste na memória que
as monjas de Tuías, revoltadas com esta questão da extinção ou da sua transferência para o Porto, e como não queriam, terão queimado o cartório, ou seja, terão queimado a documentação que era a sua história, que era, no fundo, os diplomas que tinham servido para gerir toda esta história de bens e de doações e de alienações e trocas de propriedades e outras coisas, portanto bulas que nós sabemos que foram passadas, dando privilégios ao Mosteiro de Tuís, privilégios que chegavam a ser únicos ao nível da Diocese de Porto, por exemplo, através de uma bula, o Papa conferiu ao Mosteiro de Tuías isenção eclesiástica, isenção de estar na dependência do Bispo do Porto. Portanto, e é caso único na Diocese. Autonomia, portanto. Uma elevada autonomia, mas é preciso entender que esta autonomia era uma autonomia que era atribuída a quem? Não era propriamente ao mosteiro. A autonomia era atribuída ao patrono do mosteiro, não é? É quem detinha o poder sobre o mosteiro. E esses é que estavam a ser beneficiados. É essencialmente para prestigiar os seus patronos. Portanto, e como vimos, os patronos de Tuías não eram os patronos quaisquer. Era a mais ínclita linhagem desta fase, deste período histórico, uma das. Portanto, e aqui termina a história institucional do mosteiro, porque com mais confronto ou menos confronto, o mosteiro de facto foi extinto, as suas moradas, as casas que estavam ligadas ao mosteiro e a sua igreja original desapareceram completamente, e disso até o Luís poderá falar um pouco melhor. Temos depois um ou outro escasso documento, já de meados do século XVI, em que aquelas casas e aquelas propriedades ligadas ao mosteiro vão sendo afuradas, ou seja, arrendadas a agricultores, a lavradores ali da região, que começam a trabalhar nessas terras, portanto a ter o direito de utilização através do pagamento de uma renda ao tal mosteiro de São Bento da Ave Maria no Porto, porque para aí convergiu tudo o que era não só a comunidade, mas também o património. Portanto, o mosteiro de São Bento da Ave Maria do Porto começa a dar cartas de foro, cartas de aforamento a lavradores, para que eles utilizem a terra e retirem o rendimento que pudessem dela, mas em troca pagavam um foro, uma renda anual ao mosteiro. Portanto, e são estes os escassos episódios da história do Mosteiro de Tuías, uma história muito fragmentária, como é evidente, mas pronto, mas a motivação é mesmo essa, é que depois vão ler também as 6 ou 7 páginas do capítulo. Exatamente, nós levantamos assim um bocadinho a toalha, que é para depois aguçar o apetite e irmos consultar esta obra. E por falar nisso, nós podemos encontrar esta obra onde? Eu creio que na Junta de Freguesia, do Marco e de Galinhas. Então podemos encontrar aí e talvez na biblioteca do Conselho, não? Na biblioteca, de certeza absoluta. Esta obra está ao abrigo do depósito legal, portanto pode ser encontrada nas principais bibliotecas do país, universitárias, Biblioteca Pública do Porto, mas naturalmente para aquisição, creio que na Junta de Freguesia. Muito bem, muito bem. Força, Luís, vamos então falar da presença dos romanos na freguesia de Marco. Ok, eu vou passar então aqui vou partilhar um PowerPoint. Ok, eu penso que já estarão a ver Sim. a tela. Vou só arrumar isto aqui para um canto. Pronto, como eu estava a dizer, Tongóbrega é de facto o local onde, fruto dos trabalhos que vêm sendo lá desenvolvidos, os vestígios de época romana são mais conhecidos e mais evidentes, mas o território do Marco apresenta outros dados que nos mostram um povoamento interessante deste período na atual freguesia. Portanto, vou passar aqui.
a mostrar. Já na última ação, como já evidenciei, falei do aspecto da evolução da construção da Ponte de Canaveses, desde a época romana até à época contemporânea. Retomo novamente aqui a ponte apenas para mostrar esse aspecto, uma vez que vou falar da época romana, e a viação aqui é fundamental nesta estruturação do povoamento nesta época e depois o que vai levar ao aparecimento de Tongóbrega naquela comiada que conhecemos na aldeia do Freixo. Portanto, nós temos aqui uma proposta, nós apresentamos uma proposta da rede viária a partir da distribuição de um conjunto de vestígios da época romana, nomeadamente casais, vilas, a própria Tongóbrega, referências a necrópolis, os marcos miliários e depois, é óbvio, a Ponte de Canaveses. É um ponto de referência, de passagem obrigatória e por isso a partir daqui era fácil, ou vai se tornando mais fácil nós estudarmos a rede viária no território do marco. Portanto, a partir da ponte, que o único vestígio mais evidente da época romana está aqui do lado direito, do nosso lado direito, mas que corresponde à margem esquerda do rio Tâmega, a quando de obras nos anos 40 colocou em evidência um arco claramente de tradição romana, com alguns vestígios de assentamento de pedras. Para além deste elemento, foram encontrados umas colunas que provavelmente estariam relacionados com um pequeno templo dedicado a Júpiter. Essas inscrições desapareceram, mas pronto, há referências a elas e, portanto, aqui nesta zona de Canaveses, a ponte, na época romana, construída pelo ano 110, é de facto importante nesta estruturação do território. Para além da ponte, nós temos depois a possibilidade, apontamos a possibilidade de ter existido um marco no lugar de um marco e que mais tarde será este o marco a dar origem ao topónimo do atual concelho de Marco de Canaveses, que é o lugar de um marco mais a antiga vila de Canaveses. Depois um outro marco em Tuías, que tem aqui a fotografia, está em depósito no Museu Municipal, agora em obras. Depois também na própria cidade de Tongóbrega, outro marco miliário e, portanto, que nos permitiu apontar este eixo viário como um eixo de primeira classe, de primeira ordem e que ligaria Brácara Augusta a Emérita Augusta. A partir deste eixo viário ramificaram-se outros caminhos de ligação para norte e para sul do concelho. Alguns destes eixos ligam atualmente ao concelho de Amarante, outros ao concelho de Baião, aqui pelo lado de Soalhães, também depois com passagem por Baião, e depois para o Baixo Concelho em direção a Várzea do Douro, onde se pensa terá existido um porto romano, portanto uma zona da atracagem de embarcações, provavelmente a partir da qual chegavam alguns dos produtos relacionados com esse comércio do exterior, que nós depois, em contextos arqueológicos, recolhemos aqui no território do mar. Portanto, este primeiro aspecto relacionado com a ponte e com a rede viária aqui do território do mar, que é importante na estruturação para o aparecimento depois da cidade. Vou arrumar aqui a imagem. Portanto, neste mapa que tenho aqui lançado à direita, tem novamente a referência à ponte, aos marcos miliários, mas depois um conjunto de vestígios da época romana que nos ajudaram a fazer esta estruturação. Aqui logo em São Nicolau, uma área dedicada a Cibele. Aqui na zona da freguesia de Fornos, um casal ou uma vila, mas pelos vestígios referidos, atenção que muitos destes locais aqui indicados apenas tivemos conhecimento deles por referências bibliográficas, portanto não foi por identificação de vestígios no local. Em alguns deles foram visitados por nós, mas não encontramos vestígios, portanto utilizamos estas referências documentais. O próprio topónimo Fornos, da freguesia de Fornos, há quem aponta a possibilidade da existência de fornos da época romana, portanto provavelmente aqui associados à cozetura de pão ou até de telha,
não sabemos, pronto, mas há essa possibilidade. Aqui uma necrópole na Portela de Tuías, aqui uma outra necrópole da Picota, uma referência muito interessante ao aparecimento de peças inteiras a quanto de obras na casa para uma garagem, e portanto a presença de necrópoles, por norma, são indicadores da presença de uma estrada próxima. Os romanos tinham muito medo de serem esquecidos e, portanto, esta proximidade das necrópoles junto das vias. Aqui depois também em Tuías uma importante área dedicada aos cernecos. A vila romana de Tuías, nós apontamos esta vila, o Cristiano falou de um mosteiro de Tuías, e no sítio onde terá estado instalado o mosteiro, nós julgamos que poderá ter na base a presença de uma vila romana e, portanto, depois o mosteiro aparecer ali, porque de facto é uma área bem irrigada e de ótimos recursos agrários e, portanto, a presença de vestígios romanos aqui a justificar apontarmos uma vila e depois a presença do próprio mosteiro no mesmo local. Aqui o circo de Tongóbrega, uma estrutura parcialmente destruída pelo plantio de uma vinha. Aqui há Ambrães, o próprio topónimo é um topónimo cego-visigodo, mas a presença de alguns materiais também nos apontam à presença de vestígios naquela zona. Depois aqui mais próximo da aldeia do Freixo, da antiga freguesia do Freixo, a própria cidade de Tongóbrega, as suas necrópoles, aqui a zona de Fornos, onde também vários vestígios da época romana e uma anepígrafe que mais adiante vamos apresentar numa fotografia, provam então este povoamento interessante aqui também em redor da cidade. E depois aqui no Casal da Torre, portanto aqui uma área mais distante. Como podemos ver, a freguesia depois tem uma significativa dimensão, resultante da agregação das 5 freguesias que o Cristiano já falou, mas bom, temos aqui um povoamento romano interessante, mas depois de facto Tongóbrega é o que se evidencia e os restantes vestígios conhecidos também são poucos. Aqui na zona do Outeiro, portanto, entre a casa do Outeiro, não sei se conseguem ver o meu rato, entre a casa do Outeiro e a atual igreja de Tuías, têm vindo a ser recolhidos bastantes materiais tardo-romanos, alto-medievais e medievais, relacionados com essa presença da vila romana, de uma possível vila romana nesta zona, e depois do próprio mosteiro. Na casa, tem aqui assinalado com um retângulo, são vários os materiais aqui depositados e que nos mostram essa ocupação romana e alguns elementos que terão saído do mosteiro de Tuías, que pelo século XVI, XVII é totalmente abandonado e as pessoas, portanto, foram retirando dali algumas pedras, portanto, parte do mosteiro vai sendo desmontado e existe até, inclusivamente, muito próximo uma casa na qual vemos esses materiais reaproveitados do próprio mosteiro e de uma construção de época romana. E retomando então aqui a questão de Tongóbrega, de facto é o sítio com um conjunto de vestígios que nos permite traçar um conhecimento mais profundo sobre a forma como o território foi ocupado nesta época e, portanto, descrevendo aqui um pouco melhor a cidade, temos aqui uma praça de fórum, é uma praça bastante extensa, no qual teria numa das extremidades um templo e à entrada, mais a norte, uma zona com um conjunto termal monumental e que hoje é um ex-libris, digamos, da cidade. Neste complexo termal foi onde tiveram início as escavações, precisamente em 20 de agosto de 1980, e que este ano se comemoram os 40 anos dessas escavações, que a população chamava de Capela Velha, portanto, porque uma parte do topo da cúpula das termas estava por fora, não é? Estava a descoberto, desconhecendo a origem daquelas ruínas, chamavam-lhe a Capela dos Mouros, e foi aí que foi iniciada então a escavação pelo Dr. Lino Augusto Tavares Dias, a 20 de agosto de 1980, e que trouxe até hoje estas extraordinárias ruínas. Fruto de um trabalho recente para uma tese de mestrado,
foi traçado um modelo sobre o qual terá assentado todo o desenho da cidade. E por isso, a partir do posicionamento de um conjunto de estruturas conhecidas, não é? Resultantes das escavações que têm vindo a ser realizadas desde 1980, foi colocado a descoberto parcialmente alguns vestígios que apontam a presença de um teatro, não muito distante o anfiteatro. Depois são conhecidas aqui na zona mais a norte, ou neste caso, nascente da aldeia, uma zona habitacional, na qual foram identificados recentemente interessantes vestígios da Idade do Ferro. Depois aqui a zona habitacional, normalmente designada de zona habitacional 1, a primeira área habitacional a ser escavada e na qual se encontram algumas casas de grande dimensão com implúvio. Aqui no fórum o destaque então para as termas. Temos aqui à minha esquerda um complexo termal composto aqui pelo Natátio, portanto era uma piscina de água fria. Aqui depois a zona onde estavam as termas propriamente ditas, compostas por tanques de água fria, água morna e água quente. Portanto, o processo de banhos seguia esta disposição dos tanques, água fria, tépida e morna, e depois faziam o retrocesso. No final deste momento de lazer, de ócio, normalmente haveria aqui uma zona de palestra, onde podiam estar, dar uma abraçada nesta grande piscina ao ar livre, esta Natátio. Aqui à direita uma outra perspectiva, aqui do meu lado direito, no canto inferior direito, as ruínas de parte do tanque onde estava a reserva da água para o abastecimento deste complexo termal. Portanto, isto consumia muita água e tinha aqui um grande reservatório. E depois a entrada aqui dos escravos, do corredor dos escravos, por onde circulava a lenha e era colocada então as fornalhas a aquecer. E aqui por cima estariam então os tanques de água quente. Mais lá ao fundo vemos toda aquela plataforma correspondente ao fórum e no qual haveria ali umas galerias destinadas ao comércio. Portanto, é provável que muitas das populações do território do Marco de Canaveses, e não só, e até, como já referi, de Várzea do Douro, com a existência daquele porto junto à Várzea do Douro, portanto, conhece-se ali uma área de dispersão de vestígios muito grande e que terá sido ali uma zona de atracamento de barcos e a partir do qual chegaria a esta praça parte desses materiais da época romana. Ao fundo, como eu já referi, estaria um templo. Então havia possibilidade de tratar do corpo e da alma, posteriormente. Do corpo e da alma, exatamente. Alguns povoados que nós conhecemos no Concelho de Marco de Canaveses, de tradição proto-histórica, tiveram uma grande ocupação romana. E é provável que viessem frequentemente a esta praça, assim como as populações em casais e vilas dispersas pelo território. A dimensão da cidade leva-nos a crer, até pela rede viária que aqui confluía, que seria uma zona de grande buliço económico, social e político, que muitas das vezes não chegámos a todos esses aspectos, mas de facto esta questão do corpo e da alma, esse está aqui bem presente no fórum. Aqui uma outra perspectiva da Natátio, com uma escadaria de acesso ao interior da mesma, e aqui uma entrada do Praia Furno, portanto a zona onde era colocada a lenha pelos escravos para que a plataforma fosse aquecendo e a água tornasse quente e vapor, que era a área da zona de água tépida e quente. Aqui uma perspectiva da zona habitacional 1, portanto é a zona habitacional de maior dimensão dentro da cidade de Tongóbrega, é composta aqui por vários arruamentos, canalizações, ruas para a qual estão viradas várias casas
algumas de rechão, mas algumas com um piso superior. Existe inclusivamente uma casa, esta aqui do lado direito, da qual subsistem umas escadas que dão conta da presença de um segundo piso, além do rechão, todas elas com uma área porticada, uma área com colunas para o qual confluía a água das chuvas, ou era aqui colocada água, e que poderia ter aqui um pequeno jardim ou um pequeno lago com peixes no interior da casa. Era uma zona onde eram recebidos os convidados e, portanto, era uma casa nobre, uma zona nobre da casa. Ali ao fundo, aquela zona envidraçada, aqui também é o atual centro interpretativo de Tongóbrega, onde podemos tomar conhecimento dos principais vestígios que têm vindo aqui a ser exumados nos últimos 40 anos. Aqui uma área que é um documento extremamente importante, porque tem nele a referência ao étimo que deu origem ao nome da cidade. Portanto, temos aqui truncado, mas depois temos aqui o desdobramento da inscrição, onde lemos Gênio Tongobricêncio. Este Gênio Tongobricêncio permitiu que nós soubéssemos de facto que aqui estava a cidade de Tongóbrega. Este Tongo provavelmente será um deus relacionado com a agricultura, com as águas. Portanto, será um deus das águas subterrâneas. Portanto, é essa a origem etimológica do étimo de Tongóbrega. Portanto, um deus relacionado com esta atividade, com a atividade agrícola, portanto, muito relacionada com as águas. Caminho para o fim. Destaco aqui mais um conjunto de epígrafes encontradas no território. Aqui uma base da Aranepígrafe, que de facto dei aqui destaque, porque demos conta dela quando de algum trabalho que fomos fazendo pelo território, e ainda este lugar de fontes vimos esta peça em depósito no jardim. É pena não ter nenhuma inscrição, mas é um elemento de caráter religioso que prova uma ocupação romana nesta área da freguesia do Marco. Depois temos aqui duas inscrições, duas aras, dedicadas, neste caso, a Júpiter, o deus máximo do panteão romano. Para além destas inscrições dedicadas ao deus Júpiter, muitas outras no território do Marco e outras também quando digo Marco Freguesia e Marco Conselho, muitas outras são de facto também dedicadas ao deus Júpiter, o que é um dado interessante, o facto desta representação do deus máximo do panteão romano. Aqui uma área dedicada aos cernecos, durante muitos anos serviu de pia de água benta na igreja de Tuías, portanto uma abertura no topo, era colocada lá água benta e as pessoas à entrada da igreja benziam-se. Esta peça mais tarde foi recolhida e encontra-se neste momento em depósito no Museu Nacional de Arqueologia. Uma última referência em termos epigráficos para uma área encontrada em São Nicolau, neste momento depositada no Museu de Alpendrada, e é uma área dedicada à deusa Cibele. É uma deusa de origem oriental. Portanto, temos aqui alguns aspectos de cariz religioso interessantes para explorar. Portanto, temos aqui um território perfeitamente integrado na esfera do Império Romano, nos seus mais variados aspectos, desde culturais, sociais, políticos e religiosos. E pronto, era isso que eu trazia hoje para vos mostrar. Era isso. Obrigado. Muito bem, muito bem. E ficamos já com uma perspectiva diferente quando formos visitar o Marco. E assim terminamos o nosso programa e esperamos ter contribuído para um maior conhecimento sobre a história dos lugares do Marco de Canaveses. Fica desde já o convite para que visitem o Marco e que se lembrem desta nossa conversa quando decidirem sentir o espírito do lugar. Se alguma vez quiserem ter uma experiência de imersão cultural, de sentir os lugares como os 5 sentidos, contem connosco e juntem-se a nós para fazer acontecer.
Obrigada aos dois pela vossa disponibilidade, por esta partilha intensa e que foi um bocadinho recordar o trabalho que fizeram e que está dentro destas 600 páginas desta obra. E obrigada a todos por assistirem aos nossos programas e até um dia destes. Sejam felizes. Obrigado pelo convite. Obrigada. Adeus.